Hi guys! Agora a gente vai aprender a usar a encenação e o escolha o assunto. Dessa forma a gente vai conseguir encenar situações aqui com o nosso instrutor e a gente também vai conseguir escolher um assunto para a gente conversar sobre ele. É bem legal a parte da encenação, porque você vai conseguir treinar situações ali que vão ser úteis para você no dia a dia. Vamos dizer que você está indo fazer uma entrevista de emprego. Você vai conseguir treinar essa entrevista de emprego aqui com a nossa SWAI, com o nosso instrutor Guy ou com qualquer instrutor que você quiser. Vamos dizer que você vai começar a trabalhar como vendedor em uma loja. Perfeito. Você vai conseguir treinar aqui com o nosso instrutor quais perguntas geralmente um cliente faria para você, né? Então você vai ter um montão de possibilidades aqui de encenação que vão te ajudar na sua vida, no seu dia a dia. Se você clicar aqui em encenação, você vai ver que você já tem alguns temas já pré-escolhidos para você, por exemplo, mistério detetivesco, entrevista de emprego, consulta médica, realizando um exame e muito mais, né? Se você vai ter um monte de coisa, até suporte técnico, né? Vamos dizer que você vai precisar no suporte técnico, você vai conseguir ligar para o técnico, que é uma coisa que todo mundo tem medo numa língua estrangeira. Você vai conseguir. E você também vai conseguir customizar. Então, você vai poder escolher seu próprio conteúdo. Quando você for customizar, a minha dica é que você escolha fale com muito detalhe o que você quer, né? Então, olha, eu quero ser um vendedor de loja e você é o cliente. A loja é uma loja de roupas que está num shopping e você tem o interesse de comprar isso, isso e isso, por exemplo, se você quiser. Quanto mais detalhes você der, melhor vai ficar. Vamos escolher um curado aqui e vamos escolher um tema que vai ser entrevista de emprego. Vai entrar aqui naquela mesma plataforma que a gente viu quando a gente estava na aula diária, né? Aí ele falou, ó, vamos começar pelo cenário entrevista de emprego. Quando você estiver pronto, apresentarei nossos papéis e contexto. Aí eu vou falar que eu tô pronta, ó. I'm ready. Aí eu falei que eu tô pronta e agora ele vai apresentar todos os nossos papéis, vai apresentar o contexto, ó. As we embark on this role play, you will be playing the role of a candidate for the position of marketing manager at a small startup. I'll be role playing as Guy, the interviewer. Our conversation will take place in a meeting room at our company's office in Sao Paulo. Não vou deixar ele ler tudo para a gente não perder muito tempo aqui, mas ele está dando todo o contexto. Ó, ao embarcarmos nesse roleplay, né, que é nesse jogo de cada um de teatro, né, você está desempenhando o papel de um candidato ao cargo de gerente de marketing em uma pequena startup. Eu vou interpretar o Guy, o entrevistador. Nossa conversa acontecerá em uma sala de reuniões no escritório da empresa em São Paulo. Aí ele diz: Before we begin, let me briefly introduce our company. Então, antes da gente começar, eu vou introduzir a nossa companhia, né? E aí eu vou apresentar a nossa companhia. Aí ele apresenta, né? E depois ele já faz uma pergunta aqui no final. Can you tell me a little bit about your background in marketing? Então, você pode me contar um pouco sobre sua formação em marketing e o que faz de você um candidato forte para essa posição, né? Aí você vai pensar nessa solução. Você pode pensar por você mesmo, pode usar o tradutor aqui para ajudar e aqui vai ter sempre uma sugestão do que dizer, né? Então, por exemplo, I have experience working in marketing agencies and developing digital marketing campaigns for various clients. I believe my strategic planning skills and creative approach to marketing make me a strong candidate for this role. It sounds like you have a solid foundation in marketing. Can you give me an example of a successful campaign you've led in the past? What made it effective, and what was your role in its development? Bom, aqui vocês percebem, né, que ele me deixa tentar novamente. Se eu quiser refazer a minha pergunta, eu posso ver a minha precisão de fala aqui. Minha precisão de fala foi ótima, né, a velocidade com tudo que eu falei. E eu posso melhorar minha resposta aqui também, se eu quiser. Eu clico aqui e ele vai dar algumas sugestões de melhora de resposta aqui. Eu fiz tudo certo, né, eu usei inclusive a sugestão, então não tem uma sugestão de melhora, mas eu poderia ter. E aqui ele vai continuar me perguntando: It sounds like you have a solid foundation in marketing. Ou seja, parece que você tem uma base sólida em marketing e blá blá blá, né? Então, você aqui consegue fazer toda essa entrevista de emprego. Fantástico, né? Ó, uma coisa muito interessante. De novo,
toda a tradução aqui, a gente tenta fazer o mais próximo possível do português, ou seja, o mais literal possível. Para quê? Para facilitar você entender palavra por palavra. Algumas vezes você vai ter que interpretar isso daqui, tá? Você também consegue o quê? Salvar palavras. Successful, eu consigo salvar essa palavra. Então, se tiver alguma palavra nova para você, você consegue salvar, tá? Então, aqui você viu que fica super legal. Como eu falei, esse nível aqui está um pouquinho mais, não é tão básico, né? O nível que eu escolhi aqui nas configurações, mas você vai conseguir também colocar no seu nível, tá? Muito legal, né? E o escolha o assunto? O escolha o assunto, gente, eu amo. Por quê? Porque você vai poder escolher um assunto para você falar, tipo hobbies, interesses, comida, culinária, espiritualidade, religião, o que você quiser, né? E o customizado é muito legal porque vamos imaginar que você é um engenheiro químico, tá? Você é um engenheiro químico. Pô, se você é um engenheiro químico, se você é um engenheiro químico, se você é uma engenheira química, você quer falar sobre esse assunto. E às vezes é difícil achar alguém que vai falar sobre o assunto específico da sua área, né? Daquilo que te interessa. Beleza, você pode colocar aqui no customizado. Aqui eu coloquei engenharia química. Olha só, ele já me agradeceu. Thanks for supplying your own content. Ou seja, obrigado por fornecer seu próprio conteúdo. E me perguntou se eu estou pronta para iniciar. Aí eu vou dizer Yes, I'm ready. Sim, eu estou pronta. E vamos ver o que ele vai sugerir aí dentro de engenharia química. Olha que loucura. Hey! I'm Guy, your language tutor from SWAI. I'm excited to help you improve your American English skills. So, let's talk about chemical engineering. What sparked your interest in this field? Has it been a part of your academic or professional journey? Então, ele já me perguntou: Nossa, você quer falar sobre engenharia química? Como que surgiu o seu interesse nisso, né? Aí ele me perguntou: Eu posso ir na dele e falar como que surgiu o meu interesse? Posso, mas eu também posso focar, falar assim: Vamos falar de vocabulário nesse campo da engenharia química, né? I don't want to talk about it. I want to talk about vocabulary in this field. Então eu falei, não quero falar sobre isso, quero falar sobre vocabulário nessa área, tá? Vamos ver aqui. Vocabulary can be a great way to improve your understanding of a field. Let's start with some basic terms related to chemical engineering. Então ele está falando o seguinte: vamos falar sobre alguns termos básicos relacionados com engenharia química. Quais áreas específicas se interessam a você? Reatores, separação, processamento, olha que legal. Então ele já fala de alguns temas e eu posso falar de um tema. Eu não sou engenheira química, né? Então não vou saber falar de um tema super difícil, mas eu posso vir aqui e falar: "Não, quero falar sobre esse processo". E ele vai conversar comigo sobre isso. Olha que fantástico, gente. E claro, você pode também falar sobre temas do dia a dia, se você quiser, né? Vamos falar sobre viagem, vamos falar sobre Paris. Tudo bem, também, tá? Então agora você aprendeu, você conheceu duas funcionalidades aí da SWAI. Espero que você tenha gostado. E na próxima eu vou voltar para te apresentar outras funcionalidades.